Professor Daniel Antonieto, 50, 363, candidato a vereador por Indaiatuba. Entrevista. Para saber mais sobre a minha candidatura, procure nas redes sociais, no YouTube de Antonieto e no facebook.com/Prof. Daniel Antonieto. Sobre o tema Preconceito, Educação e Inclusão. E aí, galera, beleza? Boa noite para todo mundo. É o seguinte, estamos aqui com mais uma entrevista, ou melhor, agora vai ser mais um bate-papo mesmo. Hoje com a presença do Murilo Eduardo Silva e a mãe dele, Érica Ramos. Mas, para introduzir o tema, preconceito, educação e inclusão, gostaria de falar que esse assunto é muito caro para mim. Mesmo porque a maioria de meus colegas, professores, e eu me incluo nisso, não fomos preparados para ensinar alunos com deficiência e dificuldades cognitivas. Então, nos sentimos muitas vezes como um barco à deriva. O Murilo é um exemplo de uma frustração minha. Como assim? Porque pois eu sei que eu poderia ter feito muito mais por ele do que realmente eu fiz, né? Eu tive muita dificuldade, na época não tinha só ele na escola, mas tinha outros dois alunos, e eu acho que eu fiquei devendo muito para esses alunos, mesmo porque eu não sabia muito o que fazer. E agora, nesse período aqui que a gente está, que é a pandemia, por causa um pouco até do distanciamento social, eu consegui assim, por meio de uma reunião pessoal, particular, praticamente com uma aula particular, aprender um pouco mais sobre como trabalhar com essas pessoas, né, com essas pessoas que têm dificuldade. E eu recebi muito apoio da mãe, do aluno, e também da professora auxiliar, né, que é, na verdade, eu não sei se se chama de professora auxiliar, mas é uma professora que ela é colocada por força de lei, né, para acompanhar esse aluno, coisa que o Murilo não teve, que era uma coisa que eu também não sabia, eu acho que poucas pessoas conheciam, e a gente podia até ter entrado com um pedido para ele, mas é o que a gente sabe, é falta de informação, né? Quando a gente não tem informação, muitas vezes a gente acaba penando por besteira. E, enfim, é que isso ajuda a gente a complementar a nossa aula. Essa pessoa que está lá sempre do lado desse aluno, ela dá dicas, ela nos orienta. Olha, a dificuldade do aluno é essa, essa, essa. Então, para você trabalhar, você deveria trabalhar assim vai ajudar ele mais e tal. Então, é isso que eu acho que pode ser uma das coisas que faltou também, mas não foi só isso. Eu acho que também faltou iniciativa. Enfim, deixa eu parar de falar das minhas coisas e peço desculpas pelo desabafo, mas vamos falar logo, né, com o Murilo e com a mãe dele, com a Érica, para eles darem o depoimento deles. Pode falar, Érica, Murilo. Boa noite. Boa noite. Vocês gostariam de fazer algum comentário sobre o que eu acabei de falar? Não, eu não queria acrescentar nada, né? E eu acho que com o dia a dia, conforme você vai lidando com as pessoas de inclusão, aí vai tendo um olhar diferente e vendo a necessidade, né? Que é isso que aconteceu com você e eu acredito que aconteceu com muitas pessoas nessa pandemia que conseguiu ter um olhar diferenciado, né? Mas graças a Deus que isso veio para abrir, né, muitos caminhos, né, e os olhos de muita gente para olhar a pessoa com deficiência de uma maneira diferente, né, porque precisa mais atenção, mais dedicação, né, e ter toda uma paciência, porque é isso que a maioria não tem. E outra, na correria como professor, dia a dia, não tem como, 30 alunos, 31, tem classe que é até 35, aí tem uma pessoa com necessidades especiais, então é difícil. Mas é igual você falou, você nem sabia que poderia ter essa pessoa lá na sala, que poderia ajudar vocês, né?
Então, acho que de agora para frente, vai mudar muita coisa. E eu espero, né, que venha mudar. O Murilo não estuda mais, mas tem muitas crianças, né, portadoras de necessidades especiais que precisam dessa atenção e de todo esse cuidado e carinho de vocês. Você disse uma coisa que eu percebi. Eles precisam de bastante atenção, né? E eu acho que é só assim que a gente consegue evoluir como profissional e ajudar eles, assim. E isso, assim, é uma coisa que é o que eu falei. Por isso que eu tô falando, não foi uma coisa para. Eu me lembro que eu tinha medo de não conseguir. É frustração, sabe? De não conseguir ajudar, né, com esses alunos. E aí isso me deixava muito frustrado. E não só eu, tenho vários professores que falavam a mesma coisa. Né, nossa, o que, que eu faço? O que, que você está fazendo? Meu, que não sei o que. Né, então, assim. E a gente fez o que a gente podia na época pelo Murilo, mas a gente sabe que poderia ser mais. Né? Mas o Murilo teve, graças a Deus, teve muitos professores lá que não eram só professores pelo dinheiro, mas sim pelo coração, e abraçaram e enxergavam ele de uma maneira diferente. É o que eu falo. O Marina, ele abraçou o Murilo. Então foi muito diferente. E não foi só o Murilo, que foi a mim também. Quantas vezes eu cheguei lá chorando, desesperada, sentei com a Elisângela, a gente conversou, batemos um papo. Ela me ajudou, porque assim, é de ambas as partes, tanto eu, mãe, quanto vocês, professores, coordenadores, porque né? Então, assim, me ajudaram muito. Então, assim, é que eu falo, eu agradeço muito, porque o meu filho teve muitas coisas, né? Mas graças a Deus ele sempre foi amado e respeitado lá no Marina. Então, você falou uma coisa assim, eu acho que a gente sempre gostou muito do Murilo. A gente sempre tratou ele com muito respeito e tal, mas o que eu acho que faltou, né, é isso que eu tô falando, foi esse ajudar ele a ter autonomia, entendeu? Ajudar ele a construir um saber. Né? É isso que eu estou falando. Eu acho que é o papel do professor, entendeu? De um certo lado. Tudo bem, eu acho que o exemplo a gente realmente dava, a gente realmente sempre gostou muito dos nossos alunos. E eu vou te falar uma coisa: a maioria dos alunos com deficiência eles são extremamente amorosos, extremamente carinhosos. Né, difícil você não ter um aluno que rola essa empatia. Né? Então, assim, eu acho que essas coisas elas são muito particulares. E o Murilo, né, eu me lembro que determinadas situações da sala eu tive que intervir porque eu não gostava, né? Mesmo assim, o Murilo ele sempre foi um cara que gostou muito de desenhar, né? Isso eu lembro que ele adorava ficar fazendo desenhos na sala, né? E quando você pedia para ele fazer alguma coisa, tal, ele tentava, ele nunca deixou de fazer nada. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Que ele se dedicou também. Né? Então eu acho que isso é uma coisa muito legal e que a gente vai construindo devagar. É o que você falou. Eu até acho que estou sendo um pouco injusto porque eu me lembro uma vez que eu vi uma entrevista, não lembro que de uma médica, se eu não me engano, e a médica falou assim: vocês, professores, acham que toda mãe sabe lidar com um filho deficiente? Com deficiência, melhor. Eu falei, sim, acho que não. Para mãe é super difícil, é uma coisa que ela vai ter que aprender também como educar essa criança, o que, que ela precisa, o que, que é exagero, o que, que não é. Né? Então, assim, princípios, limites, isso. autonomia. O tempo de aprendizagem que é diferente. Sim, totalmente. Eu, no começo, sofri muito quando ele tinha uns 3 anos, que eu achei que ele tinha uma dificuldade. Quando foi diagnosticado, eu sofri muito, eu chorei muito. Eu não Imagino. aceitava, né? Porque o Murilo era o meu primeiro filho, era o filho assim, que eu planejava ele quando eu era criança, desde jovem, e ele veio do jeito. Então eu não aceitava aquilo. Quando ele foi que mandaram ele papar, então eu entrei em desespero, em desespero. Então, assim,
você vai aprender, não, dia a dia, porque assim, por mais que ele tenha deficiência, eu não posso tratar ele diferente, né? Eu tenho que impor e ajudá-lo, mas não, tipo, desmerecer, não, tipo, passar a mão na, ele não pode isso. Não, ele pode, é igual eu falo para ele, tudo que o Pedro pode fazer, você vai fazer. Basta você querer. Se você falar, mãe, eu quero, você consegue. E ele teve muito isso, ele sempre gostou, ele sempre quer fazer mais por ele mesmo. Mãe, eu quero fazer curso disso, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero. E eu falo, não, você vai conseguir, vamos. Então, assim, é um aprendizado, eu falo que é um aprendizado para mim, a todo dia conviver com o Murilo por causa disso. Porque eu aprendo com ele me ensina, ele mais me ensina do que eu ensino ele. Né? Então, é uma troca, só que assim, é igual você falou, né, você É uma descoberta. aquilo, você, né? Mas hoje, graças a Deus, eu aprendo a cada dia, mas hoje eu já estou melhor do que ontem, né? Com certeza. E ele também já tá um homão já, né? Já está com 21, né, filho? Eu gostaria que o Murilo falasse um pouco sobre quem é o Murilo. Né? O que o Murilo gosta, faz tempo que saiu da escola. Como que é, Murilo? O meu nome é Murilo Eduardo Silva Matias Canca. Eu tenho 21 e nasci em Datuba. Eu gosto de jogar bola e de pitar. Já fiquei sabendo que você tá tocando, tá fazendo aula para tocar bateria também. Eu gosto de. Eu estou fazendo aula de bateria. O ano que vem eu vou fazer o curso de cabelo. É, cara. Esse cara é melhor que eu já. Eu nem sei tocar bateria. Eu já tentei, eu não tive coordenação motora. Eu não tenho até hoje. Érica, gostaria de fazer algum comentário sobre você, falar um pouquinho? 21 anos que eu recebi um presente de Deus, né? E a cada dia vou aprendendo a lidar, né? Ajudando ele a superar alguns desafios, né? Do dia a dia. Mas o Murilo só vem dar alegria, né? Ele tem muita força de vontade. O sonho dele é ser um professor de educação física. Beleza. Então vamos lá. Para o Murilo. Ah, seu nome, idade, onde. Ah, você nasceu em Dayatuba mesmo? Aqui. E quais escolas você estudou? Eu estudei no Maína, ó. No Sérgio E Mário. no Maína e no Cadumar. No Marina e no Sérgio Mário? É. Ainda bem que as escolas são pertinhas também, né? São. Porque na época a gente morava ali no Jardim Primavera, né? Uhum. Então ele fez o pré na Praça da Liberdade, aí da praça ele foi direto pro Sérgio. Sérgio Mário, né, de Almeida, fez o primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí o do quinto, aí ele foi pro Marina e fez até o terceiro do ensino médio. Murilo e Érica, como que vocês estão lidando com a pandemia? O que vocês estão fazendo aí para sobreviver? O Murilo te ajuda nas coisas, não te ajuda? Como que é? Vai, Maria. Eu ajudo, eu tô pagando álcool na mão e ajuda da minha mãe fazer a tarefa de casa. Ô Murilo, me fala qual tarefa de casa assim que você faz aí para ajudar Hoje, sua. hoje paguei pano no banheiro e coloquei a roupa no varal. Oh, muito bem. Isso que é filho, hein? Né? Tá ajudando a mãe, tá certo. Você gostaria de falar alguma coisa, Érica? Então, nessa pandemia a gente tem, né, se cuidado, máscara, álcool, o distanciamento, né? Ficando um pouco em casa, isolado. Mas mesmo todos esses cuidados, hoje o Murilo testou positivo para o Covid, no entanto, por isso que ele está de máscara, né? Mas ele está bem, está super bem, graças a Deus, não está mais sintomático, nada. Mas a gente tem que ter esse distanciamento agora, esse afastamento em casa, isolamento, fazer. Ele me ajuda nas tarefas de casa, ele sempre, eu estou fazendo um almoço, qualquer coisa. Mãe, eu quero ajudar. Mãe, está precisando de ajuda? Mãe precisa de ajuda? Então, ele está sempre disposto a ajudar.
E eu sempre ensinei, incentivei muito isso, né? Porque não é porque é homem, ai, não vai ajudar em casa. Não, ajuda. Ele lava a roupa dele, ele ajuda, põe uma roupa na máquina, põe no varal, lava um banheiro, passa pano na sala, arruma a cama dele. Então, assim, sempre ensinei a ajudar, né? Porque amanhã, depois da hora que tiver a família dele, que ele vai constituir, eu creio em nome de Jesus, para ele ajudar a esposa, né? Então, Uhum. ele ajuda e ele é sempre prestativo. Tudo ele quer ajudar, ele quer fazer. Então, assim, graças a Deus, quanto a isso, ele me ajuda muito, muito mesmo. Até comida ele já fez em casa. Olha, mestre Cuca. Me fala uma coisa. Eu sei, né, que você estuda no CIASP, e aí eu queria que você explicasse, né, o que que é o CIASP, né, e quais atividades você faz lá. O que para mim é uma escola de IPQA para pecuária e PQD e coisa também. E educação física e informática na horta e curso de informática e de mercado de trabalho. Então você faz diversos cursos, né, É. de cultura e de formação, inclusive, né, para o mercado de trabalho também. Cara, isso é legal. Isso é bem legal. E autonomia em casa também. O Ah, CIASP, ele ajuda a pessoa com deficiência a ter autonomia, né? Então, no CIASP, eles fazem a educação física, tem a hidroginástica, tem o basquete, tem aula de relaxamento, né? Eles vão para a horta, eles plantam, eles colhem, lá eles fazem bolo, eles começam, né, a ter essa autonomia na cozinha também, porque uns têm mais dificuldades, outros têm menos, mas eles ajudam, né, a ter autonomia, a ter esse desprendimento da mãe, né, porque a pessoa com deficiência tem hora que nós, mães, a gente quer proteger tanto que a gente acha que tem que pôr num vidrinho. Então, lá eles ensinam muito isso. Aí ele está fazendo informática e está fazendo curso de mercado de trabalho também. Só parou agora por causa da pandemia, né? Mas eu creio que o ano que vem volta e ele está fazendo. a pergunta nova seria exatamente essa, né? Durante a pandemia, como que tá rolando essas daí? Tá tendo as atividades à distância ou não? Tá, Pode falar, amor. tá tendo atividade pelo Zap Zap. Pelo Zap Zap. Ah, muito E a bem. professora manda no grupo. Ela manda no grupo e aí vocês pegam a atividade e fazem em casa. Isso. Então, toda semana tem atividades, né? Que ela posta, aí ele faz, ou a gente faz junto, né? Aí posta no grupo, tem os professores, e a gente se fala, né? Até o Murilo, há um mês passado, o outro, ele teve umas convulsões que ele nunca teve nos 21 anos dele. E aí teve até um professor que veio passar a tarde com o Murilo aqui em casa, ele se dispôs, né, que ele era do CIASP, veio com todos os cuidados, foram jogar bola, conversaram um pouco. Então, assim, a gente tem todo um atendimento, né, online, assim, mas eles estão sempre ajudando, Que bom. né, nós e dando essa atenção, porque, assim, do dia para a noite, se fechou dentro de casa, ninguém pode sair, nada. Então, para a gente já é difícil, para uma pessoa especial, mais difícil. E a gente mora em apartamento, então é uma benção. Ele não tem espaço, ele não tem quintal. Então, assim, tudo isso. Mas eles dão uma atenção assim, sensacional. Tanto os professores, a recepcionista lá, a Alda, que é a do serviço social. Então, assim, está sempre falando com a gente, sempre ajudando da melhor maneira possível, com o Murilo, comigo. Então, assim, é muito bom. Eu falo que foi uma das melhores coisas que eu fiz para o Murilo até hoje, foi quando eu conheci o CIASP e matriculei o Murilo no CIASP. Que bom. Então eles te dão um bom acompanhamento mesmo. Você se sente mais segura, inclusive. Que bom. E o Murilo gosta, Murilo? Gosto. Pouco ou muito? Ele ama.
bastante? Uhum. Na realidade, o que eu ia perguntar, acho que você já respondeu, Érica. O que você percebe do CIASP, se você vê alguma mudança no Murilo após ele frequentar o CIASP? Então você vê melhorias para ele. Ele se ficou mais proativo, por exemplo? Sim, muito, muito. É. Independente também, né? Com autonomia, né? Uhum, Né? entendi. Porque assim, eu tinha medo de muitas coisas. Cozinha, então, o Murilo fazia tudo em casa, menos na cozinha. E aí lá ele fez bolo, Pastel. fala, pastel, o que mais? Bolo, pastel e Pizza. pizza, cara. Pizza também? Oh, mestre Cuca mesmo, hein? Então tá, era mais ou menos isso, assim. Eu acho que muito legal esse trabalho do CIASP, né? Pelo que eu percebo, ele é É muito muito bom, lindo o assim. trabalho dele. É muito lindo mesmo. Eu já conheci alguns das pessoas que trabalham no CIASP, já faz um tempo que eu fui num curso e, e as pessoas que estavam organizando o curso, muitas delas faziam parte do CIASP. Ah, tá. E era sobre exatamente educação inclusiva, né? Porque era uma coisa que eu queria aprender já, né? Já pensando que, meu, eu preciso saber isso, porque, cara, tem muito aluno, né? Eu falei de 3, mas tem 4, tem um monte de aluno na nossa escola, especificamente, que precisam disso. E não é nem só questão de uma deficiência grave ou moderada, mas pode ser até algum tipo de transtorno, por exemplo, TDAH, né, hiperatividade ou déficit de atenção, entendeu? Coisas assim, dislexia, coisas que são que também geram uma dificuldade para o professor ensinar. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade e essa dificuldade, a relação fica complicado. Como que você. Porque aquilo que você planeja tipo geral e na hora que você tem que ver os específicos, atender essas pequenas necessidades que são importantes você atender, você já tem que repensar, né? Você tem que rever até propósitos, muitas vezes. O Murilo igual, ele nunca teve a convulsão, né? Já ouvi falar, ele já chegou, mãe, hoje, ai, tal amiguinho passou mal, né? Teve convulsão, teve, né? E eu falo, nossa, filho. E assim, quando o Murilo teve, para mim, eu fiquei em choque, assim, eu chorei muito, fiquei muito mal, muitos dias eu não dormia. E assim, aí eu entrei em contato com o CIASP, eles me ligavam, eles mandaram mensagem, foi quando esse professor veio aqui em casa, o Jackson, a Ana Paula me ligava direto e mandava mensagem, Érica, você tá bem? Érica, conversando com o Murilo também. Então, assim, é toda uma atenção, né, para nós, família, quanto para eles. Então, assim, você se sente, porque, assim, é difícil, é igual você falou, né, se vai fazer o curso, porque às vezes acontece alguma coisa e você não sabe, por mais que eu sou mãe dele há 21 anos, cuido, e foi uma coisa que aconteceu, eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperada, desesperada. Eu só sabia olhar para o Murilo e chorar, chorar, e eu não sabia o que fazer, eu fiquei um dia inteiro aqui em casa, eu chorava, chorava. Aí meu marido era que você não pode ficar assim. Aí foi quando eu liguei no CIASP, a Alda falou comigo, a Ana Paula, o Jackson, a Roberta, a Michele, eles conversaram muito comigo, né? Porque como eles trabalham com isso, então acontece lá, então eles já sabem, né? Conversaram muito, aí se dispuseram a vir em casa, falou, Érica, se precisar, a gente, uma vez por semana, vai aí, a gente conversa com o Murilo, a gente sai, né? E foi o que o Jackson fez, e ele melhorou, assim, foi muito bom para o Murilo, para mim, então, assim, você se sente acolhida, você se sente com mais força de lutar, né? Porque é mãe, tem hora que a gente eu fiquei sem chão, né? E assim, e me ajudou muito, né? Então, assim, é muito bom. Eu falo que o CIASP foi uma das melhores coisas que aconteceu nas nossas. O CIASP é uma coisa que vem muito para melhorar e para ajudar. Mas uma das coisas que eu acho que a gente deveria fazer, né? Fazer um trabalho da escola pública estadual e mesmo municipal junto com o CIASP. Porque quer queira, quer não, eles sabem
muito mais do que nós, professores. Então, de fazer um trabalho de cursos mesmo para os professores ir lá, para os professores aprender, para a gente falar sobre os alunos que eles atendem, como que a gente pode fazer para trabalhar de um jeito, como que a gente pode fazer para trabalhar de outro jeito, como que a gente pode fazer para as avaliações para esses alunos. Eu acho que assim, e essas ferramentas eles conhecem o pessoal do CEASP. Eu não vou dizer que ele tem tudo pronto, óbvio que não, mas eles Não. conhecem, eles sabem muito mais do que nós, professores, né? Então, assim, tem, óbvio, tem alguns professores que já têm alguma formação mais nessa área, mas eu posso dizer para você que eu acho que uns 80% não tem essa formação e gostaria de fazer isso, gostaria de estar aprendendo, gostaria de entender melhor o seu aluno com essas dificuldades, porque lá tem uma equipe de psicólogo, de assistente social, de terapia ocupacional, de pessoas que estudam isso, né, que Verdade. estudam essas coisas. Então, tipo assim, é a ferramenta que a gente precisa para depois a gente criar ou elaborar a nossa aula ou a, o que for necessário para atender esses alunos. Sim, é verdade. E Né? outra coisa, muitos pais não sabem da existência do CIASP também, porque eu não sabia. Aí uma vez eu passei e vi. Aí depois, quando o Murilo saiu do Marinho, eu falei, e agora? Que eu preciso pôr o Murilo para fazer alguma coisa. E aí foi quando eu fui até lá para saber, conhecer, né? E aí, quando eu entrei, tem um mural, quando você entra na recepção, tem um mural de foto dos alunos, eles na horta, o que eles fazem. Eu entrei ali, a hora que eu olhei aquilo, eu comecei a chorar, chorar. Aí a assistente social me chamou, que na época era a Adriele, né? Agora é a Alda, mas na época era a Adriele. Aí ela perguntou, né? Porque eu falei assim, eu vi o Murilo em todas as etapas que tá ali para o meu filho, vai ser muito bom. E eu comecei a chorar, porque assim, ele estava só em casa, porque tinha acabado a escola, ele tinha terminado. Sabe, e eu tava com medo, né? Falei, e agora? O que o Murilo vai fazer? Então, a hora que eu entrei, que eu vi aquele mural, assim, eu falei assim, é isso que o meu filho precisa. É, é esse acolhimento, é assim, né? Porque a maioria das pessoas, professores, não estou generalizando, mas eu e o Murilo passamos por N situações de é um problema, porque a pessoa com deficiência, para alguns professores, ela é um problema. Então, o problema vai ficar sentadinho lá no cantinho, sozinho, e eu vou dar aula. O problema, né? E já aconteceu no pré de eu chegar não na Praça da Liberdade, uma outra escola de eu chegar, tá todo mundo fazendo atividade e o Murilo tá no canto. Eu falo, mas cadê a atividade do Murilo? Não tem? Não, mãe, não tem. Mas por que ele não tem? Não, ele tá ali, como se ele fosse um objeto. E eu virar uma onça de brava, porque eu não aceitava aquilo, eu não aceitava. Só que aí depois tinha os professores que eles incluíam o Murilo. Então, assim, tem N, eu acho que, né, abrindo isso do CIASP, eu acho que seria bom para N professores, para ver e para, né, porque não é um objeto que você põe num canto. Aí tá dando problema, vou deixar num canto, não. Porque isso aí gera. O Murilo ele reage de uma forma diferente, mas para alguns alunos que são especiais, essa rejeição pode ser fatal para muitos sonhos, muitas coisas. É quase um bullying, né? Sim. O Murilo, por mais que você desfaça, faça qualquer coisa para ele, ele vai olhar, vai sair quietinho e vai embora. A vida dele continua. Ele não, graças a Deus, meu filho não guarda isso para ele, ele não absorve o que as pessoas fazem para ele que não agrada. Ele não absorve. Ele, né? Eu sofro mais com isso do que ele. Ele, né? Mas assim, ele é. E se dali 5 minutos a pessoa falar com ele, ele fala, ele abraça, como se nada tivesse acontecido. Então, isso é ótimo para ele. Acho que você já respondeu essa pergunta também, mas você sente que a cidade de Indaiatuba promove a inclusão do Murilo? Como? Ai, olha, em Indaiatuba ela tem muitas que pode prover inclusão, não só para o Murilo, para muitos, mas não tem muita divulgação. Né? Até eu fui para ver uma natação para a Isabelle, chegou lá, eu perguntei. E aí, nesse lugar é da prefeitura, nesse lugar tem esportes para as pessoas especiais, é só
é um X só de pessoas especiais, é hidroginástica, é natação, é atletismo, é só para as pessoas. E eu não sabia. Futebol Porque também, quando a Murilo? gente liga, é até 18 anos. Passou 18 anos, não Ah, existe. Né? E a pessoa especial, por mais que nem o Murilo tem 21, mas a idade mental dele é bem menos. Né? Aí lá me falou, não, mãe, ele foi no Califórnia até, que é onde tem hidroginástica, do lado do posto ali do Galo, do Campo do Galo, né, que todo mundo conhece. E aí lá tem várias atividades. Agora está parado por causa da pandemia. Mas aí eu já deixei o nome do Murilo lá. Ela falou, mãe, assim que voltar eu vou chamar. A gente vai ver onde, né? Que turma que tem. Aí eu peguei a minha preocupação, mas é todo mundo junto? Como que é, né? Porque ela falou, não, mãe, tem o pessoal, tem os professores, que é só para as pessoas especiais, tem. Aí ela me explicou. Então, assim, eu achei muito legal, só que é muito pouco divulgado, não fala, né? Porque, entendi. assim, o Murilo tem. Eu saio muito com o Murilo. Ai, mãe, quero jogar bola. Vamos, levo para jogar bola. Então eu saio muito. Mas tem mães que não, que fica com seu filho em casa e não sabe de nada disso. E isso é bom, né? Então, assim, Indaiatuba tem muita coisa boa. Muita, muita, muita. Eu vim de Campinas para cá e se falar para mim, Érica, volta para Campinas, eu não volto. Amo essa cidade em todos os sentidos, né? Mas assim, para as pessoas especiais tem muita coisa, só que é muito pouco divulgado, muito pouco divulgado. Entendi. Vamos lá, então. Agora eu vou falar sobre a escola, hein? Murilo, o que você gostava mais de fazer na escola? De cadê muito trabalho? De fazer? Muito trabalho. Trabalhos. Gostava de fazer trabalhos diferentes. Mas eu tinha ouvido falar que você gostava de fazer outra coisa também. Pode falar, E fala. comer muito na escola. Da merenda, né? Da merenda. Tá certo, tá certo. Mas então, você é forte, né? Faz sentido, né? Pra manter. Vamos lá. Murilo, as pessoas te tratavam bem na escola? Alguém, algum não. Você gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso ou não? Algum jogava. Cabia aquele canudo de caneta, Ah, jogar bolinha e papel, lembra? Ainda é na tua hora. eu O lembro. Renato, o Vinícius. Precisa falar nome, né, filho? Eu lembro. E você acha que eles faziam isso em você por quê? Porque ele gostava de mim, eu não gostava dele. Porque eles não. Você gostavam deles e eles não de você. Isso? Isso. Ah, tá. Aí eles ficavam aprontando com você, então. É, Isso é uma forma de bullying, né? Sim, é. sim. Né? E isso te incomodava, te deixava chateado. Decava muito. Quando você via essas pessoas, você acha assim que elas achavam que você era igual a elas ou elas achavam que você era menos que elas? Acaba que é menos que é. Mas você se acha menos que eu ou sua mãe? Não, é o que mais. Você acha que a gente é igual? É, Esse é meu garoto. Não, tá certo. Eu também não acho. Eu acho que você é igual a todos nós. Óbvio que existem algumas diferenças, né? E essas diferenças, como a gente já conversou aqui, demanda mais atenção, demanda mais paciência. Mas eu não acho que isso é uma coisa que te torne melhor ou pior do que ninguém, tá? Então, se alguém falar pra você que você é pior, você pode falar comigo que eu vou dar umas porradas. Tô brincando. Não, não vou agredir, mas eu vou denunciar porque preconceito é crime no Brasil, tá? Sim, sim. Então, assim, isso é uma coisa que a gente pode colocar. É, E, e você acha assim que a escola, quando teve esse problema com esses meninos, o problema foi porque você tinha um pouco mais de dificuldade que eles para aprender,
ou foi por causa de outra coisa? Deve ser porque eu tinha menos dificuldade para aprender. Mais dificuldade. Mais dificuldade para aprender. Entendi. Era só por causa disso. Eles nunca foram racistas com você, por exemplo? Não. Não? Beleza. Então tá, mas mesmo assim, nada é motivo pra gente machucar alguém, né? Não importa que tipo. O respeito é fundamental. Então tá. Érica, agora vai ser pra você. Eu sei que você tá aí, eu sei que eu tô tocando num tema sensível. Ai, como, né? Mas vamos lá. Você sente que as pessoas destratam o seu filho ou tratam mal o seu filho pelas diferenças que ele tem? Sim. E o Murilo, ele é muito amoroso, né? Então, às vezes igual na escola, ele ia perguntar, né? E ele quer conversar, ele quer falar. E os meninos nessa idade pré-adolescência, né? Não respeitam isso, né? Então, assim, ele sofreu muito, muito racismo, sofreu por causa da dificuldade dele. Fui muitas vezes na escola, nossa, muito. Quis pegar muitos alunos pelo pescoço, que a minha vontade era pegar pelo pescoço, né? Mas a violência só gera violência e não é assim que a gente, né? E aí eu conversava, e a Elisângela sempre sem palavras para ela. Às vezes eu chegava lá nervosa, falava, ela conversava muito comigo, eu chorava, a gente conversava. Aí ela chamava o aluno, ela falava. Eu falava, Elisângela, se for possível, falo com o pai, com a mãe. Teve um aluno que eu não me recordo o nome. Eu sei que o Murilo sofreu umas 2 semanas com ele de racismo. E eu ia lá, falava com a Elisângela falava com ele. Aí quando falava com ele, com o Murilo ia sair, aí ele falava, né, o que ele achava que ele tinha que falar. E aí, então, assim, ir pro Murilo, tipo, deixa ele para lá, né? Só que isso dói, né? Porque eu ensino meu filho a respeitar, eu ensino meu filho a amar as pessoas, independente de cor, raça, classe social, isso, né? E só que as pessoas não olham assim, aí ele tem essa dificuldade de fala e tira sarro. Então é uma coisa assim que dói muito, né? Não é fácil, não. Ele falando tudo isso, vai subindo um nó e eu não queria chorar, mas eu não consegui. E então, assim, isso dói muito, machuca muito, e eles sofrem muito com isso, né? Por ser especial, sofrem muito. Eu vejo a dificuldade que eles têm. Infelizmente, tem pais que não têm esse olhar e não ensinam o seu filho, né? Mas é o que eu falo, amanhã vai casar, vai ter filhos, vai ter netos, e só Deus é quem sabe, né? Porque aquele que a gente destratou hoje, amanhã a gente vai ter que aprender a amar, né? Porque é a lei da vida, né? Mas eu fico muito triste com tudo isso, mas assim, no Marina, eu não tenho, sabe? Teve alguns alunos, sim, que ensinaram, né, a gente, graças a Deus. Mas a gente teve um apoio, tanto da diretora. Sim, eu tinha muito contato com a Elisângela, com vocês, professores, né? Eu tinha muito esse contato, eu ia na escola, qualquer problema eu ia. Embora que o Murilo foi o que me deu menos problema, né? O meu problema não era o Murilo de ir lá sempre, mas amém. Mas, assim, quando acontecia essas coisas, eu ia. Então, sempre conversavam muito comigo, sempre me ajudaram muito. Então, assim, quanto a isso, né? Mas ele sofreu bastante. Eu falo que eu sofri mais que ele, porque para ele faz daqui a pouco ele nem lembra mais e bola para frente. Mas eu sofria bastante. Eu ia buscar, eu ia levar na escola, eu ia buscar, ficava olhando para os meninos de cara feia, que eu ficava mesmo. Mas eu sou mãe, né? Mãe. Uma coisa que eu lembrei agora que você estava falando isso, a gente fala de inclusão, né? Mas eu acho que ainda dentro da escola, né, por mais que se fale de inclusão, por mais que se pense em inclusão, eu acho que efetivamente isso é muito pouco na escola.
principalmente, eu penso, como você mesmo falou, dos adolescentes. Sim, Adolescente está numa época, né, que eles são maldosos para ele se sobrepor ao outro, né? Porque é uma forma de ele se autoafirmar. Então, assim, tipo, eu vejo que, por exemplo, a gente vê criança, quando vê alguém diferente, ele é todo cheio de amor, cheio de carinho e tal. Aí essa criança vai crescendo, quando se torna adolescente, parece que ele esquece isso e se torna vira uma um pessoa. bicho, E se vira um torna bicho. e uma das coisas que eu ia comentar que eu lembro, isso eu vi várias vezes, isso sempre me incomodava e eu não sabia o que fazer. Nas horas, no intervalo da escola, muitas vezes eu via os alunos, né, do Murilo exatamente eu não me lembro, mas eu acho que ele também se enquadra dentro disso daí, que os alunos se, tipo assim, ficavam, isolavam ele, Uhum. entendeu? Então, só iam atrás dele quando eram para fazer chacota, para fazer, sabe, para fazer uma situação de bullying ou uma situação Sim, de incômodo. Isso eu tô falando no intervalo, que é 15, 20 minutos. Entendeu? Então, assim, aham. eu me lembro disso, assim, e isso é uma coisa que me deixava muito chateado, porque eu não sabia como resolver esse problema. Entendeu? E aí eu sempre, assim, eu nunca consegui elaborar uma ideia muito concisa, mas para mim existe uma diferença muito grande da pré vamos colocar tudo adolescente, das crianças, dos alunos, adolescentes e dos alunos, criança com relação a relação desses alunos com a inclusão. A maioria deles não sabe incluir quando chega na adolescência ou são uns sacanas. Sim. O Murilo, ele é até hoje, ele, se tiver jovens e criança, ele vai brincar com as crianças. Então, isso é fato. Ele até hoje, ele automaticamente ele se isola. Só quando é o que ele conhece, que é os amigos do Pedro, né? Que eu tenho o Pedro de 18 anos. Então, assim, aí ele se inclui. Mas, do contrário, ele é uma coisa que é automático dele. Ele vai com as crianças. Ele já não fica. Ele não fica. Você, Murilo, você gostaria de falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Não? Agradecer você e muito obrigado de estar com você na casa. Ah, eu que agradeço, Murilo. E eu que agradeço você me dar a oportunidade de conversar com você. Realmente foi uma honra, foi uma coisa muito gostosa conversar com você. Você é uma boa pessoa, eu quero que você se dê muito bem aí na sua trajetória de vida. Tá? Quero que você descubra um trabalho que você vai se identificar e que você vai gostar e que você vai realizar essa atividade com amor e com carinho, com dedicação, como você sempre demonstrou aí na vida. Amém. E você, Érica, gostaria de. Obrigado de abençoe. Obrigado. Érica, você gostaria de falar mais alguma coisa para finalizar? Só queria agradecer, né, o espaço que você deu para o Murilo, né, falar, né, para mim também, né, espero ajudar muitas mães, muitas pessoas, né, que precisam desse olhar diferente, né, e falar que Deus ele está aí para abençoar nós todos e vamos buscando e eu creio que daqui uns anos vai ser diferente, esses jovens vão abrir a mente, vão mudar, né? Embora que eu é o que eu falo, a maioria dos jovens, as mães precisam se conscientizar disso. Ah, o meu filho é normal. Aí o meu filho faz uma brincadeirinha ali. Ah, é normal. Não, não é normal. Aquilo dói, aquilo machuca, aquilo fere, né? Então mostrar, ó, ele tem, né, a deficiência dele, a dificuldade, né? Mas ele merece respeito, amor dobrado. Ele é um humano como qualquer outro. Sim, sim. Então, que né, tem essa consciência, porque muitos pais né, acham que o professor tem a obrigação de educar os seus filhos, o professor tem que ensinar a ser gente, e não é. Somos nós, pais, que temos esse papel e esse dever de ensinar e mostrar o caminho, né? O que eu não quero para mim, primeiro eu vou olhar no espelho. O que eu não quero que falem para mim, faça para mim,
eu não devo fazer. Então, Oh. ter essa consciência e respeito ao próximo, né? Ao próximo, a pessoa com deficiência, ao professor, ao professor, ao diretor, ao coordenador, porque a falta de respeito não está só com a pessoa de deficiência hoje, está geral, né? Então, que tem essa consciência. Posso pedir uma coisa? Para a Isabelle falar um oi pra gente e falar o que ela mais gosta no Murilo. O que você mais gosta do Murilo? De brincar. Ele é parceiro? É? Então tá bom. Como, né, Isa? Não, é que eu vi ela já tava aparecendo aí. Eu falei, se ela quer vir falar um oi, então deixa eu falar um oi. Ela é uma benção, né? Uma graça. Gente, eu agradeço também pela participação de vocês, dos três, né? Pela paciência, pela conversa, foi muito gostosa, foi uma coisa muito, eu acho pessoal, eu acho que é isso que eu queria mesmo, que vocês falassem um pouco sobre, relatassem, né, essa vida de vocês, que não é fácil, e para as pessoas que estão vendo a gente saber que, meu, vamos respeitar, não custa nada. Isso é o mínimo, né? E sei lá, eu acho que o seu depoimento foi bem evidente nesse ponto, bem real, e o do Murilo também, né? Então é isso, pessoal. Estamos indo. Eu vou estar finalizando aqui a nossa transmissão. Abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Deus abençoe. Dê sua curtida e nos ajude a divulgar compartilhando. Até logo. Grande abraço.